graça e paz, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Tô olhando aqui, abençoado, que é pra ver se tá tudo certinho essa câmera, não é? Tô bebendo água, bem geladinho. Bebendo água na xícara mesmo, abençoado, ó. As coisas simples, né, abençoado, sei lá. As coisas muito simples. Abençoados, eu tenho um estudo muito importante, não é? Muito estudo. Um estudo muito importante para nós, abençoados. Nós vamos crescer muito, amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Não perca, não vai ser abençoado só esta mensagem. Vai ter mais, acho que umas, não sei, mais umas 2, 3 mensagens, não sei. É como o Espírito Santo dá para nós, não é? Como o Espírito Santo me dá. Então, a vontade é dele, não é minha. O tempo é dele, não é meu. Então, é tempo de falar, não é? Abençoados. Eu quero abrir essa mensagem, abençoados, que nem é o meu assunto, mas eu deixei lá no Facebook, Carmen Macedo, e parece que alguns não estão aí entendendo o que eu quis dizer com essa tragédia, não é? Que está acontecendo aí em 2024, mês de maio, uma tragédia aí no sul, né? Os nossos irmãos aí, né? Então nós nos compadecemos, né? E o que eu quero dizer, que eu fiz uma postagem no Facebook, Carmen Macedo, dá uma olhada lá, abençoados. É que Deus não tem nada a ver com essas coisas. E às vezes a ira de alguns filhos de Deus, não é? Começam a indagar a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que essas coisas acontecem? Essas coisas não acontecem pela vontade de Deus, abençoado. Alô? Em tudo dai graça. Deus fez tudo e todas as coisas no céu, não é? Então, tempos atrás aí, Deus não tem nada a ver com isso. Claro que não, abençoados, né? Mas, graças a Deus, estão todos unidos lá, não é? Um ajuda daqui, outro ajuda dali, porque, como eu já ouvi, as ovelhas do Senhor são boas, não é? Então, juntando todo mundo lá, então, nossos irmãos estão sendo, né? Bem servidos lá, porque as ovelhas do Senhor são boas, tá certo, abençoado? E é isto. Então eu tenho uma palavra abençoada em Jeremias 23, 24. Antes de se perguntar, né? Antes de. Cadê Deus? Deus está no trono dele, abençoado. Alô, Deus está no céu, Deus está em nós. Deus tá. Cadê Deus que não está vendo essas coisas? Tem gente que faz isso, abençoado. Eu não estou vendo Deus na minha vida. Deus nunca fez nada assim para mim glorificar a Ele ou crer nele. Eu já ouvi isso, abençoado. Eu já ouvi isso. E isso é muito ruim a gente ouvir, porque quem conhece a Deus e suas mensagens, a gente glorifica a Deus e entristece até um pouco. Não devemos, mas até entristecer, porque às vezes muita gente que fala assim não conhece Deus, não sabe das grandezas de Deus. Ah, mas eu tô vendo lá tudo caindo, tudo desmoronando, os filhos de Deus. Não conhece a Deus, abençoado. As profundezas de Deus, as riquezas de Deus, é tamanha profundidade. E nessa hora os filhos de Deus vai ter que estar revestidos para não ir contra Deus, não é? Puxa, aconteceu, nossa, perdi todas as minhas coisas. Eu conheço um homem que perdeu suas ovelhas. Jó perdeu tudo e Deus restituiu tudo para ele. Eu conheço um profeta que diz que perdeu as suas ovelhas. Foi deitar, foi descansar. Então, firmado em Deus, porque conhecia a palavra de Deus. Nosso profeta, com quem eu convivo, o homem de Deus que prega a palavra, perdeu os seus carros. Eu já ouvi isso, abençoado. Perdeu, abençoados, as suas ovelhas que traziam o sustento da sua casa. Então, estai firmado nas coisas da terra, abençoado, firmado nas coisas da terra, material. Uma hora
nós caímos. Se não tivermos em Deus, com a palavra, conhecendo a palavra, então. Simples assim, abençoado. Não atribui a Deus o que vem da natureza humana ou do erro humano. Nem saiu o laudo ainda. Não saiu o laudo ainda do que aconteceu lá. Nem eu sei, estou acompanhando algumas coisas aí, mas tá certo? Então, logo de entrada, eu vou dizer isso para vocês, abençoado. Não atribui a Deus, não é? Deus deu sabedoria a todos os homens para usar para o bem e não para o mal. Mas infelizmente alguns erraram no alvo. Deus deu a sabedoria aos homens. Deus deu sabedoria aos homens. Isso é longo, nossa, isso, um dia eu falo sobre isso, abençoado, as coisas que Deus vai me lembrando. Deus deu remédio para curar. Deu sabedoria para fazer o remédio curar. Só que isso os homens não falam. Por quê? Porque querem que você fique lá na farmácia, gastando. Eu não quero falar sobre isso, abençoando. Não quero falar sobre isso. Não é o meu assunto. Mas o que eu quero dizer a vocês é que Deus deu sabedoria ao homem não para usar para o mal, e sim para o bem. Quem errou foi o homem. Nunca foi Deus que errou. Deus não erra. Deus tem o plano certo. Deus faz tudo e todas as coisas certas. Eu já vi médico errar. Eu já ouvi. Eu já ouvi homens fazer plano e errar, abençoado. Teve gente que já quis adivinhar quando né? A gente não vê aí essas pessoas que jogam tarô, chega o final do ano, eles fazem profecias e coisas que não acontecem, a gente vê na televisão isso daí. A gente vê médico errar, a gente vê estruturas, né? O homem que, por exemplo, um arquiteto, a gente já viu prédios cair. Por que cai? A estrutura não foi bem planejada, não foi segura. Então, o que eu quero dizer com vocês? Que há falha no homem humano, mas não há falha em Deus. Amém, abençoado? Então, muitos filhos de Deus, por não conhecer a Deus, muitos até vão contra Deus. E aí, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Simples assim, amém? A natureza humana é preciso fazer. Alô, o que eu acabei de falar? Todas essas coisas agora. Então, Deus. Eu nunca vi Deus fazendo nada por mim, ou abençoado. Como é ruim ouvir isso. E eu ouvi isto. Mas a pessoa não está firmada em Deus. Jeremias 9, 23 e 24. Abençoado, Deus disse: se atentem em me conhecer. Deus disse: se atentem em me conhecer. Porque quem conhece a Deus não diz: onde estava o Senhor nesta hora? Deus está no trono. Deus está em nós, para que nós sejamos guiados por Ele, para que nós tenhamos vida e vida em abundância nele. Deus está em nós, para que nós glorificamos o seu nome. Deus está em nós, para que nós temos a verdade na nossa mente e no nosso coração. Amém, abençoado? Simples assim. Não atribui a Deus o erro da humanidade. Porque o homem é imperfeito em sua carne. E no espírito, perfeito. Porque somos imagem e semelhança de Deus no espírito. Perfeito como o nosso Senhor
Deus. Amém? Compaixão? Sim, claro que temos compaixão. A ovelha tem compaixão, não é? A ovelha do Senhor tem compaixão. Abençoado. Vamos lá. É preciso fazer a natureza humana morrer. Maria, mas é tão difícil isso. Alô, abençoado. Jeremias 9, 23 e 24. Se atentem em conhecer ao Senhor. Clama a mim e eu responder-te-ei. Nós vamos ver um estudo agora, abençoado, que eu fiquei emocionada. Alô, emoção não é um mover de Deus, hein? Emoção, ela é carnal, abençoado. Amém? Emoção é carnal. Vamos lá, abençoado. Então eu estava conversando com uma ovelha, com o Filho de Deus, pela fé. E o Filho de Deus estava trocando umas ideias comigo. E ao ouvir, veio esta mensagem. Então, eu ouvi de um homem de Deus, eu não faço nada sem ser guiado pelo Espírito Santo. E eis-me aqui, para imitar o homem de Deus. Eu não quero fazer nada se o Espírito Santo não falar a sua palavra. Abençoado. É preciso fazer a natureza humana morrer. Colossenses, a palavra vai sair daqui. Colossenses, vamos ver até onde Deus vai permitir eu falar. Colossenses, eu espero que ficou claro aí, viu, abençoados, que estão me perguntando aí. Eu não entendi, Maria, o que tem a ver Deus? Deus não tem nada a ver, abençoado. Deus não tem nada a ver com algumas tragédias por aí que acontecem na vida dos filhos de Deus. Deus não tem nada a ver. Os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra. Deus dará o escape. Não é? Deus dá o escape para todos. Amém? Colossenses. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esse estudo seja proveniente do Senhor. O Senhor é um Deus, não é um Deus de confusão, é um Deus de sabedoria e toda ciência. Dai para mim, Senhor, e para os filhos do Senhor que vão entrar neste vídeo, vai ouvir esta palavra. Dai sabedoria e entendimento a eles. Dai sabedoria para aqueles que estão confusos. Dai sabedoria para aqueles que ainda não entenderam a sua palavra. Dai sabedoria, Senhor, para que eles te conheçam e saibam que o Senhor é Deus. Deus de grandeza, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Tá chovendo canivete lá fora, Senhor, mas eis-me aqui. Eu estou com o Senhor, ouvindo a tua voz. Tá acontecendo um tumulto lá fora, mas eu estou com o Senhor, ouvindo a sua voz. A sua palavra está na mente, está no meu coração. E assim eu glorificarei o nome do Senhor. E peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor também abra a mente dos filhos de Deus. Abra o coração, põe a palavra na minha boca e põe na boca deles também, Pai. Pois nós estamos perfeitos no Senhor, porque o Senhor é Deus, poderoso, soberano, que ouve a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço. É isso que eu clamo ao Senhor. Para que todos entendam e saibam quem é o Senhor. Amém, abençoados? Se atentem em conhecer o Senhor. Para não blasfemar contra o Senhor. Para não falar mal do nosso Senhor. Amém? Meu Deus e o seu Deus. Amém? Se atentem em conhecer ao Senhor. Diz a palavra do Senhor. Agora vamos lá, abençoado. Paulo, ministro, que recebeu a graça de Deus, também vai nos ensinar com o nosso dia a dia. Paulo, ministro, que recebeu a graça de Deus, vai nos ensinar algo aqui precioso. Eu tenho muitas coisas abençoadas que eu anotei, mas eu vou começar pelo que o Espírito Santo me deu. Porque se ele me deu, é porque o Filho de Deus precisa
ouvir. É a palavra do Senhor, não é só para aquele filho que estava conversando comigo, é para a igreja da terra. Amém? Vamos lá, vamos começar, hein? Faz tempo que eu queria, abençoados. Olha a palavra de domingo no Ministério Graça e Apostolado. Domingo, tivemos no Ministério Graça e Apostolado, abençoados, uma ministração muito importante. Aí só confirmou a mensagem que eu ia trazer hoje. A graça não é libertinagem, abençoado. A lei não é feita para os justos, não é? E a mensagem de domingo, abençoado. Mas alguns precisam viver da lei. Alô, essa era a mensagem de domingo, só confirmou. O Espírito Santo testificou a mensagem de domingo com o que eu já ia trazer para os eleitos. E aí, neste domingo também, abençoados, eu estava indo no carro e conversando sobre lá o show da Madonna, que é um outro assunto também, que Deus também falou comigo. Então, abençoado, no carro ia eu e mais duas irmãs. E ali nós víamos conversando tal, sobre isso, sobre vários assuntos. E quando chegou no ministério, a palavra foi confirmada pelo que nós estávamos conversando dentro do carro. O Espírito Santo testifica. Então, quando cheguei na igreja, 3 vezes a testificação para que eu trouxesse este estudo, e que será muito importante. Não veja só este. Se atente em conhecer a Deus abençoado, para que você reine em vida, e vida em abundância. Amém? Então, 3 vezes. É assim que funciona. Essa é a direção do Espírito. Uma ovelha veio conversar comigo, ele me deu a palavra. No carro, indo para a igreja, 3 ovelhas conversando, eu mais 2, ele falou a palavra. Chegou no ministério, testificou a palavra. Que foi a palavra pelo pregador Marcos Gomes. Então isso é o testificar do Espírito Santo. Então o Senhor me confirmou, traga esse estudo para eles. Então vamos lá. Filho de Deus não perece ouvindo a graça e o apostolado. O Filho de Deus ouvindo a graça e o apostolado, ele conhece Deus. Amém, abençoados? Vamos lá. Vamos lá em Colossenses. Colossenses. Filipenses, Colossenses. Colossenses 3. A natureza carnal. Temos 2 naturezas. Natureza espiritual, natureza carnal. 2 naturezas. E vocês vão ter o entendimento dessas 2 naturezas abençoadas. Não vão conseguir hoje, hein, abençoado? Não vou conseguir hoje fazer só uma ministração com esse assunto. Vai ter a parte 2, vocês não percam, amém? Eu já orei para que todos tivessem um entendimento, amém, abençoados? Colossenses 3. Colossenses 3. A partir do verso 5, que foi o que o Espírito Santo me deu para trazer a toda a terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Colossenses 3,
verso 3. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, né? Quando Cristo vir, então também vós vos manifestarei com ele em glória. 5. Fazei, pois, morrer, quero que vocês se atentem nisto, abençoado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza nossa terrena? Este corpo de carne que está na terra. Falando, esse corpo aqui que está falando com vocês. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Fazei, pois, morrer, vocês vão entender que nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, vírgula, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Isso tudo não são obras do diabo, como os crentes dizem, porque o diabo está aniquilado. Então, é o que? A natureza humana. A natureza humana, abençoado, na nossa natureza carnal, na nossa natureza humana. Mas não, abençoado. Mas eu estou servindo. Abençoado, estamos falando de natureza carnal. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Tudo isso está na natureza humana. Olha lá, natureza terrena. Natureza terrena. Fazei, pois, morrer. Porque no espírito, no homem interior, não habita essas obras. Amém? No homem interior não habita, que é o nosso espírito. No homem interior nós temos paz com Deus. Então, fazei, pois, morrer. Porque lá está prostituindo, está isso, está matando, está roubando por causa de uma paixão, por causa de um amor, é um demônio, é um diabo. E quando sai da direção de Deus, vai os espíritos e entra num filho de Deus, e aí ele comete essas loucuras. E aí ele comete, olha lá, e aí ele comete prostituição, paixão e desejo, e avareza, e aí todas essas obras é o diabo. O diabo está aniquilado, abençoado. Hebreus 2,14. Isto aqui é da nossa natureza terrena, diz a palavra. Então, os crentes atribuíram muitas coisas ao diabo. Coisa que não é verdade. Não é verdade. Porque nós temos uma natureza terrena. O vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira do diabo. Olha lá, bote os seus olhos iluminados aí no verso 6, Colossenses 3. Por essas coisas vem a ira de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus. Ou seja, abençoado, Deus não vai enviar anjos ao favor de quem está em sua natureza. Tem que fazer morrer essa natureza e estar com Cristo, que é bem melhor. Então, olha lá, por essas coisas que um filho de Deus comete, olha lá, por essas coisas vem a ira de Deus. Deus é bom? Deus é bom, abençoado. Deus te salvou. Deus salvou o seu espírito, que é a sua natureza espiritual. Filho de Deus, você é no espírito. Deus é bom. A benignidade de Deus. Deus é bom o tempo todo, abençoado. Se atente em conhecer a Deus, abençoado. Jeremias 9, 23 e 24. Se atentem em conhecer a bondade de Deus. Não viva por vista, viva por fé.
Não viva por visto, por vista, viva por fé. Os nossos irmãos gaúchos, né, lá do Rio Grande do Sul, abençoados, Deus vai trazer a provisão para eles. Já trouxe. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Na carne, né, abençoada, a gente desobedece muito a Deus. Deus fala para ir, nós não vamos. Deus fala para fazer, nós não faz. Nós ouve, mas na carne os filhos bem desobedientes, né? Nelas também em outro tempo andaste, olha lá. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Então, porque o crente está na igreja, faz isso e faz aquilo. A natureza carnal, o vil desejo. Porque ninguém tá vendo, mas Deus está vendo, abençoado. Por essas coisas vem a ira de Deus. Tá prostituindo, aparece uma doença no seu corpo, não sei de onde veio, foi Deus que mandou. Não, Deus, foi Deus ou foi o diabo? Foi nada de Deus e nem o diabo. Se você pegar uma doença no seu corpo por causa de uma prostituição, saiu com um homem, saiu com uma mulher por causa de um adultério, obra da carne, então pegar uma doença no seu corpo terreno, vai culpar quem? O diabo está aniquilado. Vai culpar quem? Deus? Mas a sua natureza que errou. O vil desejo seu. Está na sua carne, abençoado. Está na sua natureza terrena. Vai culpar Deus? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andaste. Então, quando a gente conhece verdadeiramente a Deus abençoado, nós sai dali e vem para aqui, para as coisas do reino de Deus. E no reino de Deus não tem prostituição. O Espírito está com Deus, o Espírito que está com Deus, o Pai, nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Então, o domínio próprio, hein, é um fruto do Espírito. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Ira, raiva, sentimento intenso e permanente, ódio, mágoa, rancor. Tem gente que tem ódio dentro. Na natureza humana, abençoado, ira, raiva, um sentimento de raiva, que às vezes é tão grande, isto, na natureza carnal, abençoado, que até contra Deus, um filho de Deus se ira até contra... Por que isso? Deus não está vendo essas coisas? E diz que Deus é bom? Se atente em conhecer a bondade de Deus. Ira, raiva, sentimento intenso e permanente ódio, mágoa, rancor contra o irmão. Por essas coisas vem a ira de Deus, não do diabo. Agora, porém, abandonaste também todas estas coisas, a ira, a cólera. A cólera. Tem filho de Deus que fica irado. Com nós pregando a graça. Não é bem assim. Isso aí está errado. Quando nós falamos de denominações, quando nós falamos o Filho de Deus contra a palavra. Cólera, sentimento violento, olha abençoado, cólera, sentimento violento diante de uma situação. Olha lá, a situação dos nossos irmãos gaúchos. Você pensa o quê? Que tem gente que não está pensando? Olha o Deus. Se atende
em conhecer a bondade de Deus. Não vem sobre vocês, abençoado, a ira, a cólera, a malícia, a habilidade de enganar, despistar, astúcia, ardil, inclinação para o mal, má índole, malignidade, maldade. Por essas coisas vem a ira de Deus. Porque a graça pode tudo, pode fazer tudo. Por estas coisas vem a ira de Deus. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a habilidade em enganar. Torpes da vossa boca, as palavras torpes da vossa boca. Está lá no grupinho abençoado. Deus enviou os filhos de Deus para sair daquele grupo, não para se ajuntar com aqueles grupos. Ali há serpentes e quando você se junta, você também cai na natureza terrena, porque temos uma. Então, é bom andar no espírito e não satisfazer as concupiscências da sua carne, diz a palavra do Senhor. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência. Maledicência, comentário maldoso, difamação, injúria. Que ensino, abençoado, quando eu estava estudando, que ensino. E que a igreja precisa ouvir. Pois todos por aí ouvem, mas não praticam. Não sei o que acontece. Praticar é a palavra. Está ouvindo? Pratique a palavra. Viva a palavra. Andar em espírito, permaneça no espírito. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca, maledicência, comentário maldoso. Deixai essas coisas, por essas coisas vem a ira do Senhor. Olha lá. Fazei morrer a natureza terrena. Este é o ensino. Fazei morrer, pois morreste com Cristo em sua morte, não morremos e ressuscitamos com Cristo. Então o velho homem morreu, abençoado. Tem que aparecer um novo homem. Amém, abençoado? Senão o outro vai difamar nós. E a ira de Deus vem sobre os filhos de Deus, na desobediência. É o que está escrito. Não mintais uns aos outros, pois já vos despedistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, alô. Na igreja de Cristo, aqui não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo está em todos. Então, abandonai todas estas coisas. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestisse-vos de compaixão. Revestisse-vos de compaixão dos outros, abençoados. Senão podemos pensar que somos bodes e não ovelhas. Revestir-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu vou parar por aqui, abençoada. A gente vai continuar no próximo. E antes de continuar no próximo apostolado, eu quero ler uma história de um enganador com vocês.
Tem mais, hein? Vou ler Romanos ainda. Gênesis. Olha só, abençoada, a natureza terrena. Enganação, não é? Outro dia eu estava fritando ovos. E geralmente quando a gente vai fazer ovos abençoados, uma cartela de ovo. Há ovo pequeno, ovo médio e ovo grande. Quando a gente compra as cartelas de ovo, o preço de um ovo pequeno é um preço, o preço de ovo médio é um outro preço e o preço de ovos grandes é um outro preço. E eu estava fritando o ovo, quando eu estalei o ovo na frigideira, né? Eu como 2 ovos, eu vi o ovo. Uma gema bem pequenininha e uma gema bem grandona. E os ovos que eu tinha comprado era grande. Então eu paguei o preço pelo grande. E aí o Espírito Santo me disse: Jacó, filho de Deus, hein? Enganador. Então, não engane. Deixai para que a ira de Deus não venha sobre nós. Diz a palavra: maldito seja o enganador, não é? Fazei morrer a natureza terrena, porque Deus envia os filhos dele para pregar as boas novas, não para estar junto com as serpentes. Deus envia os filhos deles não para se ajuntar e maquinar o mal. Deus envia os filhos dele abençoados para pregar boas novas, para pregar o evangelho. Você é um escolhido de Deus para pregar o evangelho e sair dessa natureza terrena. Fazei morrer. Não é para você se ajuntar com os falsificadores, com os mentirosos, com os falsos. Então, Maria, fazei morrer a vossa natureza terrena. Gênesis, primeiro livro, vamos ver aqui a história de um enganador. O que... Vamos ver aqui, abençoados. Gênesis 27. Gênesis 27, eu não vou ler tudo, eu já li, tá bom? Vocês se atentem só para este versículo aqui, abençoado. Eu já li, tá? Eu já li aqui a história de... história de Isaac, né? O homem já estava velho, né? Então queria abençoar o filho Esaú, né? O seu filho mais velho, né? Então Rebeca e Jacó maquinou contra Esaú e enganou o pai Isaac. Maquinou. E Jacó era um filho de Deus, hein? Alô, abençoado. Maquinou com Rebeca para fazer mal ao Jacó, irmão, e tomou a bênção. Então, não seja enganador. Enganaram o pai, né? Isaac. Mas e a Deus? Enganou? Não. E aí, Esaú, o irmão, enganado, de certo que era um filho da perdição, né, abençoado? Mas olha, de certo que não estamos olhando ninguém hoje segundo a carne, amém? Para ser salvo, porque nós somos eleitos e em Cristo, salvos em Cristo, amém? Gênesis 27, verso 41, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão.
Visto que não há nada novo debaixo do céu, abençoados, e as histórias se repetem. Por quê? Ele provocou no irmão a ira. Então, enganar, malícia, habilidade de enganar, foi o que muitos fizeram e fazem, estão fazendo. Enganar, despistar, astúcia ardil, inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade. É a natureza terrena. Fazei, este é o ensino. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E eu vou terminar por aqui. A gente vai continuar no próximo apostolado. Este negócio de não perdoar, hein, abençoado? Deus nos ensinou a perdoar. Deus nos ensinou a perdoar. Colossenses 3, mais adiante, vai falar sobre isso, né? Olha lá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai. Eu ouvi aí, hein? Na internet, aí eu ouvi. Aí eu tô morta, então eu não tenho que perdoar ninguém. Como assim, abençoado? Eu tô morto não fala? Não distorce, abençoado, as coisas de Deus. Jeremias 9, 23 e 24. Prossiga em conhecer o seu Deus. Olha, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Ah, morto não fala, então eu não tenho que perdoar ninguém. Eu ouvi isto. Que absurdo, abençoado. Perdoar, que evangelho é este que essa mulher, essa pastora pregou, hein, pastora? Eu não tenho que perdoar ninguém, você está contra. Deus abençoado. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste chamado. Abençoado, você não foi chamado para estar no meio das serpentes. Você não foi chamado para estar na sua natureza carnal. E a paz de Deus, para a qual foste chamada em um só corpo, domina em vosso coração. E sede agradecidos. Alô? Alô, 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 alô? Sedes agradecidos. A palavra de Deus, olha, abençoado. A palavra de Deus, prossiga em conhecer a Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai. Voltamos para falar de sabedoria. Voltamos para falar um pouco mais de perdão. Voltamos para falar sobre a natureza carnal. Amém, abençoada? Então, não perca o próximo estudo. Fazei morrer, pois, a vossa natureza carnal. Amém? Graça e paz, abençoados.